natural e m natural. Então, a conclusão é o seguinte: se eu for fazer essa aproximação aqui, se eu for aproximar, quem é o erro? Quem é o erro? O erro, ó, o erro eu estou indo até esse N aqui. Isso é o N, tá certo? Isso é o N, que é 2m mais 1. Então, claro que o seno é de classe Cn para todo N, e a N mais 1 é vezes diferenciável em toda a reta. Em particular, se você pegar x diferente de zero e considera o intervalo 0x ou o intervalo x0, não importa, isso aqui é se o x é positivo, isso aqui é se o x é negativo. E lembrando que, na demonstração do teorema de Taylor, essa fórmula continua valendo, independente se o A é menor que B ou se o A é maior que B. Porque se o A for maior que B, qual é o intervalo que eu tenho? Intervalo BA fechado, intervalo BA aberto, e aí também existe C no intervalo BA aberto, tal que isso aqui vale. Tá? Demonstração do teorema de Taylor diz isso. Então, se você pega o x diferente de zero, a conclusão que você chega é o seguinte, é que existe, vou estar até aqui, dado x diferente de zero e m natural, existe um C entre 0 e x, tal que vale essa igualdade, mais quem seria o próximo termo? Quem seria o próximo termo? Seria a derivada seno qual? 2m mais 2 em C, 2m mais 2 em C, sobre 2m mais 2, 2m mais 2 fatorial, vezes o quê? Vezes x elevado a quê? A 2m mais 2, não é? Eu tô aplicando o teorema de Taylor, onde o m é quem? 2m mais 1. Então, eu estou vendo, com o A igual a quê? O A igual ao 0, e o B igual a quem? Ao x. Não é isso? Não é isso? O N, desculpe, M não. O N obrigado. O N é 2m mais 1. Então, eu estou aplicando o teorema de Taylor. Com N igual a 2m mais 1, o A igual a 0 e o B igual a x. Então, existe um C entre 0 e x, tal que vale essa igualdade. Conclusão: se eu aproximar o seno, por isso, o erro cometido, quem é? É isso aqui. E isso aqui em módulo, como é uma derivada do seno, derivada par do seno, que dá o quê? Em termos de seno, isso aqui em módulo é inferior ao módulo de x elevado a 2m mais 2 sobre 2m mais 2 fatorial. Então, esse erro é menor que ou igual, o erro cometido, quer dizer, quando eu aproximo o seno por isso, quem é o erro? Essa parcela aqui. Só que essa parcela é o erro cometido, é o erro 2m mais 1, e esse erro, ele é menor que ou igual a quê? Ao módulo de x elevado a 2m mais 2, sobre o quê? Sobre 2m mais 2 fatorial. Só que essa estimativa de erro ainda pode ser melhorada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu posso pensar nessa aproximação, essa aproximação também é a aproximação
incluindo qual é o termo, à luz do que foi feito aqui, olhando para cá, que está completo, inclusive os termos, qual é o termo correspondente a 2m mais 2? Quem é? Tem o mais 0 vezes quem? X elevado a 2m mais 2 sobre quê? Ó, preste atenção no que eu estou fazendo aqui, isso é sutil, ó. Qual é o próximo termo aqui? Olhando a série com essa cara aqui, qual é? É o próximo termo, é 0 em termos do polinômio de Taylor. Termo do polinômio de Taylor, quem é? É 0, que é a derivada 2m mais 2 do seno no zero, que é 0, porque é dado em termos do seno de 0, tá? Vezes quem? X elevado a 2m mais 2 sobre 2m mais 2 fatorial, que ninguém nem bota porque é 0. Então, quando eu estimo o seno por isso, a igualdade fica com o quê? Fica com existe C entre 0 e x, tal que isso aqui é igual a isso, mais o quê? Mais a derivada 2m mais 3, porque eu estou aplicando o teorema de Taylor agora com n igual a 2m mais 2. Você entendeu a jogada? Então fica a derivada 2m mais 3 do seno em C, dividido por quem? Por 2m mais 3 fatorial, vezes x, vezes quem? C elevado a 2m mais 3. Não, C não, desculpa. O C é só no seno. Vezes x elevado a 2m mais 3. Lembre, eu estou aplicando o teorema de Taylor com A igual a 0, B igual a x e o N igual a 2m mais 2. Conclusão, se eu aproximo o seno de x por isso, por quem? Se eu aproximo o seno de x por isso, daí na aproximação seno de x por quem? Por x menos x3 sobre 3, mais o quê? x5 sobre 5 fatorial, menos, até o quê? X elevado a 2m mais 1 sobre 2m mais 1 fatorial, tá certo? O erro é cometido, satisfaz a seguinte desigualdade. O módulo do erro é menor que ou igual ao módulo desse número. Mas o módulo desse número, quando está multiplicado por seno, e o seno é em módulo não superior a 1, isso aqui é menor que ou igual a quê? A x elevado a 2m mais 3 sobre quanto? 2m mais 3 fatorial. Isso vai para zero, né? Porque o limite, vocês estão lembrados, que o limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, é quanto? Zero. Por várias razões. Uma delas é que essa série converge. E se ela converge, a sua sequência geradora tem limite zero. Então isso aqui vai para zero. Por isso é que na aproximação, na aproximação
na aproximação seno de x por x, nessa aproximação aqui, quem é o m, hein? À luz do que foi feito aqui, quem é o m? O m de mamãe. M, esse m aqui. Nessa aproximação aqui, dado o m natural, nessa aproximação aqui, ó, olhando para cá, se eu paro no x, quem é o m? Zero. Nessa aproximação, c de x igual a x, o erro é cometido, satisfaz que desigualdade? O módulo dele é menor que ou igual a quem? X elevado a 3 sobre 3 fatorial. Vocês entenderam? Portanto, quando você, por exemplo, chega e aproxima o seno de 0,1 radianos, ou 0,1, o erro que você está cometendo, em modo, ele é inferior a quê? A 0,1 a terceira sobre 3 fatorial, que dá 1 milésimo dividido por 6. Quanto é que dá aí? 0,1 a terceira. É. 6, né? Que é 0,3 zeros. 17. Quanto? 17. Dá 16, 16, 16. É, 16. Ah. Dá igual, né? Igual a dígima periódica, tá? Então aí você entende por que em certas situações, para x pequeno, dependendo da aplicação, eu posso substituir o seno de x por x. Mas aí, se for muito grande, né? Ah, não, aí não. É para x pequeno. Tá? Entendeu? Por isso, a estimativa... Essas estimativas... não vai dar para demonstrar o teorema de Taylor, tá? Essas estimativas aqui eu posso ter para exponer para o cosseno também, tá? Para exponencial, tá? Ou seja, nessas aproximações o erro vai para zero, por quê? Porque eu tenho um controle. O fato é, eu tenho, ó, o teorema de Taylor, ó. O teorema de Taylor. Então, se eu tenho uma estimativa para todas as derivadas, e no caso do seno e o cosseno eu tenho, o erro cometido numa truncagem da série de Taylor vai para zero, quando o n vai a infinito. Tá? Entendido? Tá? A exponencial, isso não é verdade. A exponencial, isso é verdade. Eu tenho a mesma estimativa, porque a exponencial não é limitada. Aqui, o seno e cosseno são coisas limitadas. Mas eu consigo, por quê? Porque na exponencial eu consigo uma estimativa, tá? Porque o erro... Ó, como é que fica no caso da exponencial? Ó. Ó, exponencial é simples. Ó. Dados x diferente de zero e n natural, tá? Existe. Você vai igual. Pegando módulo, tá? Dado x diferente de zero e n natural,
existe C entre 0 e x, é isso que diz o teorema de Taylor, tal que tá, E elevado a x é igual a quê? A 1 mais, tá, x mais x2 sobre 2 fatorial, mais o quê? x3 sobre 3 fatorial, mais, até o quê? X elevado a n sobre n fatorial, mais, aí o quê? A derivada n mais 1 da exponencial em c, tá certo? Fica o quê? E elevado a c, tá bom? Sobre n mais 1 fatorial, vezes quem? X elevado a n mais 1. Então, quando eu aproximo a exponencial por essa soma aqui, né? Daí na aproximação, elevado a x, aproximando por quem? Por 1 mais x, mais o quê? x2 sobre 2 fatorial, até xn sobre n fatorial. Nessa aproximação, o erro satisfaz a seguinte desigualdade. Satisfaz a seguinte desigualdade. O módulo dele é o módulo, né, de quem? De E elevado a C vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Só que como o C está entre 0 e x, tá? O C é menor que o módulo de x, menor que ou igual, é menor que o módulo de x. Então isso aqui é menor que E elevado ao módulo de x vezes x elevado, posso até escrever assim, E elevado ao módulo de x vezes quem? Módulo de x elevado a n mais 1. Aqui é módulo de x, viu? Ó, tá? Aqui é módulo de x. Tá? Aqui também é módulo de x, tá certo, pessoal? Que o x pode ser negativo. Perdão, porque quando eu chego para cá, isso aqui é o módulo de x, tá? É o módulo de x. Então, porque o erro, tá? Eu estou pegando o módulo, então é o módulo de x, tá bom? Então, isso aqui fica elevado ao módulo de x, vezes o módulo de x elevado a n mais 1 sobre, corrijam aí, quem copia, módulo de x, sobre n mais 1 fatorial. Que também vai para zero com n crescendo, né? Porque x é constante aqui. O c está entre 0 e x, é elevado a c é menor que é elevado ao módulo de x, certo? Então, isso aqui dá menor que isso. E esse negócio com n crescendo vai a zero. Então, você tem uma aproximação por erro. E quanto mais n você coloca, melhor a sua aproximação. Porque isso aqui vai para zero. Então, tá aí. Aí é centrado no zero. Hã? Centrado no zero. Isso aqui é a série de Taylor da exponente. Isso aqui, quer dizer, é somatória de n igual a zero a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial. É a série de Taylor do seno, aonde? No zero. Tá? Amanhã eu vou dar uma aula de reposição com a introdução aos métodos numéricos para integral definida. Viu? Tá? Bom, então pronto, vamos encerrar por hoje.